Fala, meu povo, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais um encontro nosso semanal, mais uma live. Enquanto a galera vai entrando, a gente vai conversando. Eu sempre começo agradecendo muito a entrada de vocês, o contato de vocês, o quanto que... E depois também as perguntas, o feedback, os directs que vocês mandam. É muito legal saber que vocês estão por aqui. Vamos hoje, eu quero agradecer a vocês não só a presença, mas também falar para quem tá na primeira vez aqui, a primeira vez na nossa live, no nosso encontro semanal. Esse é um encontro de psicoeducação. Gente legal, adorei, Arleia por aí. Esse é um encontro de psicoeducação em que a gente fala sobre coisas que não estão nos livros, sobre... Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo, o que uma doença mental é capaz de fazer, qual a mudança que acontece nos pacientes quando eles estão com algum sofrimento psíquico e o quanto que a gente pode ajudar, como é que a gente pode facilitar tratamento, diminuir o preconceito, diminuir o estigma, porque é isso que vai trazer algum resultado positivo para o tratamento, né? É isso que vai fazer com que as pessoas, de fato, voltem para mais próximo da realidade, da normalidade e comecem a ter qualidade de vida, saúde mental. É um espaço em que a gente fala muito mais de saúde do que de doença, mas que eu preciso falar para vocês coisas que vocês não vão encontrar no Google, mas sim na experiência, no dia a dia. Vocês vão encontrar, ou se vocês cuidam de alguém, ou tem um familiar que está sentindo isso. Enfim, isso vocês vão encontrar num lugar terapêutico ou em contato com algum paciente que esteja sofrendo. A gente tem aqui o movimento, a hashtag Mude Sua Mente, Mude Você, porque de fato eu acredito que é mudando a mente que a gente vai se mudar. Não adianta a gente querer mudar o nosso olhar, se a gente não entender os conceitos para isso, os pré-conceitos, os pré-quisitos, né? Para que isso aconteça. A gente não vai conseguir fazer isso. Então, daí vem o Mude Sua Mente, Mude Você. A gente acredita de verdade que você só vai mudar quando você acreditar e quando o que eu estiver falando aqui fizer sentido para você. Ou porque você vive isso, ou porque você vê alguém vivendo, ou porque você acredita no que eu tô falando. Enfim. Então vamos lá. Quem não conhece também, quem tá chegando pela primeira vez, eu adoro quando o psicólogo entra, eu adoro o trabalho de vocês, a gente tem uma parceria fantástica e fundamental, é um complemento que faz toda a diferença na vida do paciente, da família, das relações interpessoais, enfim, a galera psi, a galera da equipe multidisciplinar, adoro quando vocês entram e a gente pode trocar uma figurinha sobre isso. Para começar, eu tenho uma lista de e-mail. Se vocês quiserem se inscrever, é www.doutoracristianelopes.com.br ou vocês mandem um e-mail para mim no direct que eu mesmo inscrevo vocês e recebem os meus e-mails. Eu quero agradecer. Na semana passada eu fiz com a galera que faz parte da minha lista de e-mails, que eu me comunico mais, eu fiz uma pesquisa sobre o que estavam achando, do conteúdo do que a gente estava falando, do que a gente estava discutindo, quem eram as pessoas, de onde eram, idade, enfim, eu queria conhecer mais um pouco as pessoas, mais do que o perfil do Instagram, e foi muito legal. Eu tive respostas muito surpreendentes, eu quero agradecer se tiver alguém aqui que respondeu, muito surpreendentes em relação ao que acham do meu trabalho e o que acham do conteúdo do meu trabalho. Isso dá um gás maior, né? Dá um incentivo para que eu continue fazendo isso. Parece que me fala, obrigada, Tânia. Isso parece que me dá parabéns, assim, parabéns, ela me deu parabéns, né? Na verdade, parece que me dá uma coisa do tipo, você está indo pelo caminho certo, continua fazendo, você está ajudando a gente. Enfim, e é isso que move, né? É isso que faz toda a diferença para mim. Esse reconhecimento foi muito interessante. Descobri que tem gente do Brasil inteiro. Descobri que tem gente fora do Brasil que assiste. Fiquei toda boba, né? Me senti. Mas aqui tem uma menina Gil, né? Falando que é de Olinda. Legal, de Pernambuco. Que bom que você está me acompanhando. E a gente pode fazer essa troca, né? Eu gosto muito quando os PCs entram. Sônia Knopf, seja muito bem-vinda. Muito carinho. Enfim, então vamos lá. Eu sempre falo pra vocês que eu quero que vocês tragam caneta e papel pra gente poder conversar, pra vocês poderem anotar o que eu tô falando. Depois a live vai pro YouTube. Na verdade, eu tô na dúvida se na semana passada eu coloquei. Se eu não coloquei, eu vou colocar, tá?
foi a live sobre suicídio, até porque caiu no dia do dia, caiu 10 de setembro, que foi o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio. A gente falou um pouco dos mitos do suicídio e de como a gente pode ajudar com escuta ativa, acolhimento, enfim. Se eu não coloquei, eu vou colocar. Eu não lembro se eu coloquei. Me perdoem, de verdade. Esse é um ônus da gravidez. Às vezes tem um esquecimento, nada a ver. Enfim. E essa semana eu quero anunciar o que eu já tenho falado há mais tempo, mas agora eu quero anunciar com mais detalhes, que esse mês ainda, semana que vem, vai começar a primeira semana online de psicoeducação. Eu estou muito feliz de ter conseguido organizar isso com um conteúdo muito rico, e é psicoeducação mesmo. A gente vai falar sobre os benefícios da psicoeducação, como isso pode mudar no tratamento, vai falar de estatística, vai falar dos mitos da doença mental. A minha ênfase maior é em como você pode fazer essa diferença, como você que talvez não tenha uma formação em saúde mental, mas tenha muito contato, não tem, pela estatística, pelo número de pessoas que sofrem, tanto as diagnosticadas quanto as não diagnosticadas, com certeza você tem contato com alguém que sofre, ou que sofreu, conhece alguém que sofreu, enfim. E, gente, eu não vou me perder olhando, não, porque vocês falam coisas muito fofas, eu fico toda. Mas então, e aí a gente vai conversar de forma mais intensa sobre isso, vou trazer uma coisa mais estruturada para vocês, vão ser verdadeiras aulas que vão ficar disponíveis um tempo. Vou falar com vocês na segunda, na quarta e na sexta. E na terça a gente vai fazer vai ter a nossa live aqui, que vai ser um complemento ainda maior para essa semana. Então vocês vão ter aula na segunda, na terça, na quarta e na sexta. Tirar dúvida, enfim, a gente vai poder conversar sobre isso. Divulguem isso, pode se inscrever também. Eu coloquei na minha página do Instagram, eu coloquei um vídeo de divulgação. Eu quero alcançar o maior número de pessoas possível. Porque assim, alcançando o maior número de pessoas possível, a gente vai estar ajudando a cuidar e a acolher, a ter um olhar mais sensível, mais humano, a trazer mais dignidade, autonomia e pertencimento para muitas pessoas que estão sofrendo e estão excluídas da sociedade, ou estão do nosso lado dentro de casa, mas isoladas, sem poder falar, sem ficarem à vontade para poder falar o que estão sentindo, né? E vai ser... Eu quero também falar para vocês, se vocês quiserem, o site é um pouquinho mais complicado, é psicoeducação.doutoracristianelopes.com.br/INSC, até ou seja, de inscrição, 100 de semana, online 2019. Depois que eu gravar, que salvar essa live, eu boto aqui embaixo para vocês entenderem. É psicoeducação, sem tio e sem cedilha, .doutoracristianelopes.com.br/INSC de inscrição 100, tudo minúsculo, INSC 100 de semana online 2019. Essa vai ser a nossa primeira semana, eu tô com uma expectativa muito boa. Algumas pessoas já se inscreveram, isso é muito legal. E entrando nesse site, entrando nesse link, vocês vão ver, vão dar o e-mail e o nome de vocês, e aí eu vou lembrar vocês das aulas, a gente vai poder discutir, vocês vão poder mandar e-mail para mim para tirar dúvida, enfim. E a gente vai fazer isso a partir da semana que vem. Essa primeira semana, ela começa na segunda-feira, dia 23 de setembro, vai ser a primeira aula que eu vou dar para vocês. E venham munidos de papel e caneta para poder anotar e tirar as dúvidas e tudo mais. Então vamos lá. Essa semana, deixa eu... eu explico sempre. Eu sempre olho pra cá porque eu faço uma verdadeira apresentação pra vocês. Eu estudo pra falar com vocês, pra estruturar mais, né? Porque eu podia chegar aqui e só falar do meu dia a dia e eu quero falar pra quem não tem nenhuma experiência com saúde mental e pra quem tem experiência com saúde mental. Então, assim, eu quero abranger pessoas que têm contato com quem tá sofrendo. É isso que eu quero. E quando eu tenho esse pensamento, eu preciso estruturar desde o básico, para que vocês entendam perfeitamente. Eu me policio para não falar palavras técnicas, me policio para que não seja difícil para você, mas que você entenda e possa fazer sentido para você o que eu estou falando. Então eu vou olhar para cá, porque aqui está o computador com a aula, enfim. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a experiência subjetiva de ter uma doença mental. Ah, que loucura, acabou de falar que não quer falar difícil e tá falando difícil. Não, o que é isso? Basicamente qual a experiência que o paciente que está sofrendo tem, que é completamente subjetiva, não é uma experiência em que você vai ver, que você vai entender, que você vai sentir, você que está do lado de fora do paciente, tá? Não é da situação do sofrimento, não. Mas você que não é a pessoa que está sofrendo. Se você for a pessoa que está sofrendo, você vai se identificar com o que eu estou falando. Mas caso você não seja essa pessoa, seja a pessoa ao redor, aquela que vive naquele guarda-chuva que eu sempre falo, que é o guarda-chuva do sofrimento psíquico, que transborda, que mexe com as relações interpessoais.
Se você é essa pessoa, o que eu vou falar aqui pra você é da experiência que quem tá sofrendo tem. É uma experiência muito subjetiva, que não é um corte para colocar um curativo, não é um hematoma onde você bota a mão e melhora ou faz uma massagem, não é. É algo que você não consegue ver, mas que acontece. E que é importante que você saiba que acontece para que você possa entender algumas situações, algumas respostas, alguns posicionamentos. Você vai poder entender isso quando você sabe o que acontece. Mas vamos lá. Peraí que eu acho que eu mexi em alguma coisa aqui. Vamos. Enfim. E aí eu vou falar de 3 experiências subjetivas que talvez vão fazer você encaixar o quebra-cabeça na sua cabeça, né? Quando você vê isso no outro, mas não sabe por que tá acontecendo. E talvez nem ele saiba por que tá acontecendo. A primeira é o seguinte: existe um sentimento de medo e confusão que causa um caos interno de quem tá começando a sofrer. De um primeiro episódio, ou de um surto psicótico, ou a primeira crise de ansiedade, ou primeiros sintomas que vão configurar um transtorno depressivo, primeira oscilação de humor, aquele primeiro período de estranheza. O paciente, ele passa por isso, ele também sente isso. Não é só você que está do lado de fora que está percebendo que tem alguma coisa estranha, ele também percebe. Daí ele tem muito medo, porque assim, coisas que são irracionais e completamente sem lógica começam a acontecer na cabeça dele. Por exemplo, uma mãe que nunca pensou que fosse ficar deprimida, começa a desejar, começa a não ter mais vontade de cuidar do filho, começa a não ter mais vontade de fazer as coisas que fazia antes. E isso de início, assim, no básico, é simplesmente assustador. E esse medo paira na cabeça e talvez ele não consiga colocar pra fora. Os pensamentos estranhos, por exemplo, de um esquizofrênico, onde ele começa a ouvir vozes, a ouvir coisas, a ver coisas que não estão acontecendo, a ter links, né, de pensamento que não tem não tem lógica, essa é a verdade. E ele acredita nisso de verdade. Só que as pessoas não conseguem entender, óbvio, não tem lógica, não tem como entender. Só que ele percebe essa estranheza do olhar do outro para ele. Às vezes ouvem vozes que são bizarras, vozes de comando. Isso não precisa ser com a esquizofrenia só. Pacientes psicóticos, ansiosos graves, isso pode acontecer. Pacientes com depressão, depressão grave pode acontecer. Voz de comando do tipo, se joga, não vale a pena, enfim, se mata. Isso pode acontecer também. E isso causa uma oscilação de humor. Em algum momento tá triste, em outro momento tá bem feliz, em outro momento tá mais estável. É tudo muito estranho, né? E aí essa estranheza, esse caos que vai acontecendo, dificulta prestar atenção, aprender, se comunicar, dificulta tomar decisão. Às vezes a gente fica perguntando para um paciente, que quando eu falo a gente é quem tá por perto, tá? Familiar, cuidador, amigo, enfim. Às vezes a gente fica perguntando para um paciente: o que você está sentindo? Por que você está chorando assim? Por que você está sofrendo tanto? Não tem motivo para isso. O que está acontecendo? E ele não sabe responder. E ele não sabe mesmo, porque está confuso para ele. E quando eu trago isso para você, é para começar a se pensar na abordagem, né? Como é que a gente vai abordar essas pessoas que estão sofrendo, que não sabem o que está acontecendo, que está estranho, que está novo. É novo para quem está dentro e para quem está fora. E isso eu falo dentro da cabeça e para quem está fora, para quem está cuidando. Também é novo. Só que, para quem eu tô falando, tem uma sensibilidade maior, ou pelo menos se não tem sensibilidade, agora vai ter a teoria de saber que é novo. Vai ter a teoria de saber que, e aí é por isso que eu falo para anotar, que talvez o que você esteja perguntando vai pressionar mais e piorar e dificultar que essa resposta saia, do que de fato ajudar ele. Talvez ele não saiba. E tem paciente que fala: eu não tenho motivo para estar sentindo isso. E de fato não tem, é uma doença. Começou uma doença. E aí tem dificuldade de resolução de problemas, dificuldade de decidir. Alguém que era muito produtivo começa a não ter muita coerência na decisão, não saber decidir, ter muito medo de decidir, muito medo de sair de casa, muito medo de sair sozinho. Isso é estranho para todo mundo. Começa a ter dificuldade de lembrar as coisas. E daí vem, às vezes, algum comportamento impulsivo, mais agressivo nas palavras. Pessoa que tá ali quieta, você começa a perguntar, e às vezes é impulsivo com você. Só que o que eu quero que você saiba, que está do lado de fora, é que isso pode acontecer em função de um caos interno. Então, essa é uma experiência subjetiva, de se ter uma doença mental, de se ter um sofrimento psíquico.
A segunda, e dentro disso a gente pode devagar, assim, dentro do que pode acontecer, além de ouvir vozes, pensamentos que a pessoa pode ter a sensação de que foram roubados ou foram colocados, ou, por exemplo, num transtorno de estresse pós-traumático. Às vezes aconteceu alguma coisa, desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático, e às vezes você não quer mais pensar naquilo, tem flashbacks, que é lembrança da cena, lembrança do episódio traumático, e parece que colocaram dentro da sua cabeça. Imagina isso. E você não sabe explicar o porquê disso. Isso também pode acontecer, de colocar dentro da sua cabeça essa sensação, né? Que foi colocado um pensamento ali dentro e trazer tudo. E esse pensamento fazer reviver todo aquele sofrimento do que aconteceu no evento, como se estivesse no evento. E isso faz parte de um transtorno, isso faz parte de uma doença. Mas para quem está começando a sentir, é bem difícil, é bem complicado. Daí o nosso olhar de quem está de fora fala, peraí, acho que tem alguma coisa estranha. Tá estranho, talvez eu não saiba identificar o que você está sentindo, mas vamos para algum lugar, pedir ajuda, vamos tratar, vamos psiquiatra, vamos psicólogo, enfim. Mas vamos tratar isso aí porque o negócio não tá legal. Eu sempre falo aqui que quando a gente oferece ajuda e diminui essa barreira entre o paciente e o tratamento, o resultado é muito melhor, o engajamento do paciente é muito maior. Segunda experiência subjetiva de se ter uma doença, de se ter uma doença mental, é que a percepção do eu fica muito confusa. O paciente começa a ficar muito confuso. O que é ele? O que é a doença? Fica um limite muito pobre, porque assim, são coisas que ele está sentindo. E de fato ele está sentindo. Mas antes ele não sentia. São vontades que ele está tendo de comportamento, ou falta de vontade, que antes não existia. Isso faz parte de uma percepção que talvez quem está fora consegue enxergar antes dele, mas que ele também percebe que antes tinha vontade de sair, de ficar com as pessoas, ou de sair sozinho, e agora não sai de dentro do quarto. E não tem uma clareza do que está sentindo, não tem uma transparência, não sabe te explicar isso, não cobre dele isso. Ele não sabe, você pode perguntar, obviamente, você não sabe que ele não sabe explicar. Mas se ele falar pra você que ele não sabe, é verdade. Pode ser que ele não saiba mesmo. Não sabe de onde vêm esses pensamentos, não sabe para onde vão. Tem e aí com isso ele começa, para poder ter uma justificativa e uma resposta para você que está do lado de fora, ele começa a culpabilizar, a acusar quem está em volta. Porque tem que ter uma justificativa, né? Eu sempre digo aqui que não precisa, tá? Mas a gente cobra isso para poder entender o que está acontecendo, o familiar cobra, o próprio paciente se cobra para poder entender o que está acontecendo e acaba justificando de que forma? Responsabilizando o outro, culpabilizando o outro, acusando o outro por seus sentimentos. E aí o outro se defende, obviamente, porque ele não é culpado por aquilo que ele está sentindo. E começa um caos, começa uma confusão na família, nas relações. E isso tudo fica ali naquela meiuca de confusão e não chega para tratamento. É outra experiência que a gente precisa saber que o paciente está sentindo. A terceira, hoje eu vou falar só de 3, tá? Semana que vem. Por que eu escolhi falar sobre esse tema hoje? Porque de fato ele é uma introdução para nossa semana da semana que vem, ótimo. Para o conteúdo da semana que vem, em que eu vou falar para vocês o porquê que eu faço esse trabalho. E por que a psicoeducação é importante? Por que vocês precisam saber isso? Então assim, semana que vem, a primeira semana online de psicoeducação, a gente vai conversar exatamente isso. O que eu tô fazendo agora é só uma introdução. É uma parte. Na terça-feira que vem eu vou continuar essa live com outras experiências que o paciente tem e que vocês precisam saber que o paciente está tendo. Hoje eu vou falar só de 3. Que são, a primeira foi essa coisa do sentimento de medo e confusão e o caos que está dentro da cabeça de quem está sentindo. E a gente precisa saber que isso existe. Ele não está tão paciente, assim, tão passivo. Por isso que em alguns lugares, em muitos lugares, a gente chama os pacientes de usuários daquele lugar, de usuários da instituição, porque ele não é tão paciente, a gente não quer que ele seja tão paciente, a gente não quer que ele seja tão passivo, a gente quer que ele de fato coloque pra fora o que ele tá sentindo, a gente quer que ele participe. Então, quem tá sofrendo precisa participar, e esse sentimento de medo e confusão ele tem também. É importante que você saiba disso. A segunda experiência que eu falei é a percepção do eu fica confusa. Ele não sabe exatamente quem é ele, o que é dele, o que é da doença. E se é doença, né? Não sabe nem que se instaurou uma doença. Um paciente, às vezes, por exemplo,
com uma crise de ansiedade num transtorno de pânico. As crises de ansiedade são espontâneas, são recorrentes. E quando eu falo que são espontâneas, elas acontecem do nada. Você não precisa levar um susto, uma notícia ruim, passar por um evento traumático para que desenvolva aqueles sintomas de pânico, para que se desenvolva sintomas de ansiedade, né? Que fique com palpitação, suando, tremendo, sem saber, em casos mais graves, sem saber exatamente onde você tá, ou sem saber quem é você. São segundos disso, tá? Você vai falar, caramba, eu me perdi onde eu tô, mas são segundos, assim, flashes. Isso pode acontecer e quando é a primeira, segunda, terceira, antes de você vai parar numa emergência, porque tá com dificuldade de respirar, vai parar dificilmente vai parar no psiquiatra, tá? Vai parar na emergência, vai tomar alguma coisa que um vizinho deu, porque quando ele teve, passou, vai tomar uma maracujina, enfim. Até você descobrir o que aconteceu, você nem sabe que isso era doença. Você nem sabia que isso podia ser tratado, que tem especialista para isso, que tem uma especialidade na medicina que fala sobre isso. Vocês nem sabiam disso. E, na verdade, por isso que fica confuso o que é do paciente e o que é da doença, né? Então, essa é uma percepção que tem que ser levada em consideração. Ele também não sabe o que está acontecendo. Então, se você que está fora tiver alguma desconfiança que isso está acontecendo, fala sobre isso, leva ele para tratamento, aumenta o acesso ao tratamento, a facilidade, diminui o estigma, diminui essa distância, porque muitas vezes demora muito. Existem estudos sobre isso, né, que falam que o paciente, entre o primeiro episódio, o primeiro surto, enfim, primeiro desconforto, até chegar no psiquiatra, demora de 5 a 6 anos. E quando eu falo de 5 a 6 anos, é 5 a 6 anos sofrendo. Porque quando uma doença não é tratada, ela piora. Então é de 5 a 6 anos sofrendo. Isso é muito ruim. Muito ruim para o paciente, é muito ruim para o que está sendo construído nesse período, porque depois vai ter que consertar, rearranjar, reorganizar o sistema. Enfim, é muito ruim. E a terceira agora é o sentimento de perda de controle. O paciente tem essa consciência de que ele perde o controle, de que ele tem muito medo. Existem muitos pacientes de consultório, de ambulatório, não estou falando nem dos pacientes mais graves de internação. Tem também, mas assim, mais os de ambulatório que estão ali, são funcionais, vivem a vida. Que é uma frase muito comum, falar, eu tenho muito medo de enlouquecer. Eu tô ficando maluco? Eu de verdade enlouqueci? Esse medo da perda de controle. O homem não foi feito pra isso, né? Às vezes ele toma substâncias pra perder o controle, pra viver aquilo ali, e em algum momento ele perde o controle dessa substância. Eu falo dos casos de dependência química. Então, assim, e ele não se dá bem quando ele perde o controle. Tem escolhas muito ruins, um andar muito errante, enfim. E aí, esse sentimento de perda de controle acomete os pacientes, eles têm essa noção, ainda que estejam num surto, ainda que estejam ouvindo vozes, ainda que estejam com pensamentos muito irracionais e muito sem lógica, muito diferente dos valores, com vontade muito diferente dos valores deles, eles começam a se questionar isso, né? Essa perda de controle, é comum eles terem medo. Tem uma crença de que o pensamento ou a mente foi tomada por uma entidade, ou os pensamentos foram roubados, ou foram controlados por outros. Alguns pacientes entendem que a televisão está falando com eles, que o rádio está falando com eles. Essa semana mesmo eu recebi, semana passada, recebi uma paciente para internação em que ela tinha certeza em que tinha uma pessoa olhando para ela quando ela passava, uma pessoa que era conhecida dela, assim, conhecida do bairro, e que sempre trabalhou naquela esquina, numa padaria, alguma coisa assim. E ela entendia que quando aquela pessoa, de um tempo pra cá, ela estava entendendo que quando ela passava, aquela pessoa olhava para ela e ficava esperando ela voltar. Quando eu perguntei pro familiar, o familiar falou, isso não mudou, essa pessoa sempre trabalhou ali, ela sempre passou ali, só que essa percepção dela é que mudou. E, enfim, e aí a menina estava se colocando em risco em função disso, com muito medo do que estava acontecendo, com muito medo do que aquela pessoa podia fazer com ela, né, um homem que ficava na padaria, o que poderia fazer com ela. E em função disso, ela começou a se isolar, começou a se colocar, começou a não mais se cuidar, enfim, alguns outros sintomas que configuravam uma abertura de um quadro. Eu falei isso para a família, eu falei para a família que, olha, tem uma necessidade de internação nesse momento, uma intervenção mais intensa, uma internação breve, porque o paciente para mim tem que estar fora da internação, é só para poder proteger e cuidar de uma forma mais intensa, com uma equipe multidisciplinar habilitada para isso.
E mesmo assim os familiares não acreditaram. Eles falam, não, mas não é nada demais, né? Ela tá acreditando nisso, mas não. E nitidamente a menina tinha emagrecido algumas semanas, nitidamente ela estava com o cuidado pessoal prejudicado, já estava faltando a faculdade há 2 semanas, porque ela não podia passar por ali, porque o rapaz ia olhar. Enfim, tendo já prejuízo, e essa família assinou um termo de responsabilidade falando, não, a gente não vai internar ela, a gente vai cuidar dela em casa. E aí eu fiquei me questionando, é óbvio que mais um pouquinho pra frente essa família vai aparecer. E eu fiquei me questionando, durante quanto tempo essa menina vai precisar sofrer, essa menina vai precisar conviver com essa crença de que tem alguém perseguindo ela. Por quê? Porque familiares, porque pessoas que de fato a amam, assim, eu não tô falando que eles querem o mal dela, não, mas por ignorância, eles dificultaram o acesso dela a tratamento. E com isso, de não sair mais, de não se cuidar mais, de não ir pra faculdade, que era uma coisa que ela gostava, por que eles trazem pra dar? Você vai me perguntar, tá, como é que ela foi parar pra você? Eles trazem pra mim porque ela ouviu uma voz dizendo pra ela que era melhor ela se jogar da janela, porque aí ninguém ia perseguir ela. E aí eles ficaram assustados apenas com esse ponto. Quando viram que ela ia se jogar da janela, seguraram ela e trouxeram. Quando eu expliquei todos os outros pontos que estavam fora da lógica, que estavam ali dizendo pra mim que estavam abrindo um surto, eles falaram, não é nada demais, ela nem quer mais se jogar da janela, então não tem problema. Eu falei, ok, sim, mas eu só queria que vocês assinassem essa responsabilidade. Eu tô falando pra vocês o quanto que é importante ela ficar, e eu, enquanto profissional de saúde, estando do lado de cá, profissional que luta pela vida, eu não posso liberar essa menina sabendo que ela tem essa indicação, por conta da gravidade do caso. Enfim, ela foi embora, eu não sei quando que ela vai voltar. Mas espero que ela volte para tratamento, porque de fato a tendência, quando a gente tem uma doença que não trata, a tendência obviamente é piorar. E aí é isso. Hoje a gente estudou sobre 3 experiências subjetivas que é importante você saber, para que, não só como paciente, para que você, como paciente, você se identifique e saiba que isso acontece, não está acontecendo só com você. De fato é complicado quando uma doença mental começa a acontecer, é sofrido, é difícil, as pessoas em volta não entendem. Fora isso, né, não é uma doença qualquer, não é uma parte do corpo que é acometida, que é entendida sem preconceito e sem estigma. Não é. É um lugar onde ainda tem muito preconceito, ainda tem muito estigma. Então, assim, se você não sabe, enquanto paciente, o que está acontecendo com você, quem tá fora não vai saber mesmo e às vezes até vai dificultar o tratamento. Agora, para quem tá do lado de fora, o nosso papel aqui é hashtag mude somente, mude você. O meu papel aqui é te ensinar. O meu papel aqui é, de fato, te ajudar na construção de um olhar mais sensível, de uma prática mais sensível, de um olhar mais humanizado e mais individualizado. Esse é o meu papel aqui. Sendo você profissional de saúde, sendo você profissional de saúde mental, sendo você familiar, cuidador, alguém que ama e que não tem nenhuma experiência com saúde mental, a não ser só o contato com quem está sofrendo. Esse é o meu papel aqui. Eu te ensinar que existem sensações, existem experiências subjetivas de quem está sofrendo que não está no livro, que você não vai perceber. E provavelmente, como você não tem contato com a saúde mental, você não vai ler sobre isso. Mas está documentado, enfim. Mas você não vai achar isso no Google, por exemplo, que está um caos para quem está começando a adoecer, que está um caos na cabeça dele, que está um sentimento de medo e muita confusão. Quando você botar no Google isso, não vai aparecer, porque essa é uma experiência subjetiva. O que vai aparecer são os critérios diagnósticos. Isso você não tem a mínima obrigação de saber. Isso daí o profissional de saúde precisa saber. Mas quem está por perto precisa saber o que está acontecendo ali dentro, no dia a dia. Porque o profissional de saúde, ele te vê 1 hora, talvez, 1 vez por semana. Ou então, se você frequenta um centro de atenção psicossocial, te vê vários dias. Mas quem está dentro de casa é quem convive com um paciente que está sofrendo. Então, é para essa pessoa que não tem nenhum... Natasha tá por aí. Seja bem-vinda, Natasha. Que bom te ver. Sônia, uma galera, né? E que não tem nenhuma experiência, que não tem, mas que tem contato. E assim, eu sempre falo isso, né? Uma vez eu levei meu filho pra pediatra e ela falou uma coisa pra mim que, assim, me ganhou completamente, em que ela falou pra mim assim, a mãe tem a experiência de estar no contato, né? Então eu sempre ouço as mães, porque às vezes, toma remédio, toma isso, faz aquilo e tal. E a gente conhece nosso filho, né? Você sabe quando o olho tá mais caidinho, sabe quando ele precisa de mais alguma coisa. E às vezes a gente vai de encontro ao que o médico tá falando. Fala, mas eu percebi isso. E essa pediatra falou pra mim, se você percebeu isso, provavelmente isso tá acontecendo. Então eu sempre dou muito ouvido a familiar, a amigo. Então assim, se você percebeu isso, ainda que eu seja a profissional que tá aqui desse lado, prescrevendo medicação, que eu tô dentro do consultório, que tô
não só ou chefiando o serviço, fazendo reunião de família e tudo mais. Você sabe quem é o teu familiar, você sabe melhor do que eu como lidar com ele. Mas quando ele adoece, eu posso te ajudar a fazer isso. Quando ele está sofrendo, eu posso te dar informações que talvez você não saiba que está acontecendo dentro da cabeça dele. Certo? Então a gente falou sobre isso, medo e confusão, a percepção do eu fica confusa, o limite do ego fica muito empobrecido, fica muito frouxo, não sabe o que é doença, não sabe o que é paciente, e o sentimento de perda de controle. A gente está caminhando para o final, eu tenho o objetivo de fazer lives e aulas de 30 a 35 minutos, para não ficar muita coisa, e para que vocês possam anotar, que vocês possam, enfim, mandar dúvidas, escrever. Vamos compartilhar na hashtag Mude Sua Mente, Mude Você. Eu vi que algumas pessoas entraram depois, então eu quero falar de novo de algo que tem me empolgado e que vai acontecer, que é a primeira semana online de psicoeducação, que começa na semana que vem, dia 23. E aí vão ser aulas segunda, terça a gente tem a nossa live ao vivo. A aula vai ser segunda, quarta e sexta, sobre psicoeducação mais a fundo. E a aula de hoje, a live de hoje, é uma introdução. Na terça que vem eu vou continuar com mais experiências subjetivas. Ah, não, agora que eu cheguei, Sônia, você chegou atrasada. E aí você pode se inscrever na semana de psicoeducação, pode ir no feed do Instagram. Eu coloquei ali um link de divulgação. Eu quero muito que vocês chamem o maior número de pessoas. Vamos dominar o mundo. Através da psicoeducação, através do olhar mais humanizado, trazer esses pacientes para a sociedade, incluir esses pacientes, assim como a gente faz com os pacientes de todas as outras especialidades. Então, a minha ideia é essa, que vocês chamem a galera. Eu também estou divulgando bastante para que a gente tenha o maior número de pessoas ouvindo, que ainda que não venham a praticar e tudo mais, mas sabendo que existe um caminho e que esse é o rumo da saúde mental agora, a gente olhar por esse lado, porque o olhar de diagnóstico, de manual, isso daí você encontra em qualquer, é só você comprar um DSM, um CID da vida, um compêndio de psiquiatria, você vai ter os critérios, mas o olhar individualizado, a esquizofrenia de um é diferente da esquizofrenia de outro, o transtorno depressivo de um é diferente do transtorno depressivo de outro, ainda que os sintomas sejam os mesmos, mas a confusão mental, os links associativos que são feitos são diferentes, e a gente precisa estar disposto a olhar isso com mais sensibilidade. Certo? Então a semana de psicoeducação vai acontecer semana que vem. Você pode se inscrever através do link. Deixa eu repetir para vocês aqui o link. É psicoeducação sem tio e sem cedilha, tudo pequenininho, tudo minúsculo. psicoeducação.doutoracristianeLopes.com.br/insc de inscrição, 100 de semana, SAM de Maria, insc 100 online 2019. E aí vocês vão abrir um formuláriozinho, vai botar um e-mail e eu vou estar lembrando para vocês quando é que vai ter a aula. Vamos fazer com que o máximo de pessoas se inscrevam, certo? Espero vocês na próxima live, que vai ser uma aula ao vivo muito contextualizada com o que vai acontecer na semana. Vai ser no dia 24 de setembro, terça-feira que vem, às 8h30 da noite. Galera, psicólogos e profissional de saúde mental, divulga isso aí, chama todo mundo. É muito bom ver vocês aqui, a gente poder compartilhar e trocar figurinha. Eu já falei bem rapidinho, na semana eu vou falar um pouco mais sobre isso, o quanto que mudou o meu olhar e mudou minha prática e mudou muito do que eu acredito hoje, quando eu comecei a dar palestra sobre essa temática, sobre recuperação, sobre esperança, sobre psicoeducação, e como que mudou. A Tayana Mendonça, né? Valeu, Tayana, divulga, chama todo mundo. E como que mudou o resultado e a aderência do paciente ao tratamento, a participação dele ao tratamento, o resultado disso tudo, a inclusão dele na sociedade, a autonomia, enfim. Vamos estudar sobre isso, divulga, chama todo mundo. Até semana que vem. E sempre vou falar isso. Isso eu não coloquei a live da semana passada, eu vou colocar, e essa daqui também vou colocar, me comprometo com vocês. Eu sempre vou falar sobre isso, né? Eu sempre vou divulgar essa hashtag porque eu acredito de verdade. Então, hashtag Mude Sua Mente, Mude Você. Até semana que vem. Fui!